Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e estou aqui mais uma vez para uma aula de Família e Direitos Humanos. Eu vou começar a nossa aula com duas frases. Bendita as horas que passei lendo. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Vocês sabem quem falou essas frases? Não? Eu vou contar para vocês. Carolina de Jesus. Essa é a nossa personagem de hoje. Vou falar um pouquinho da vida dela para vocês. Ela nasceu no dia 14 de março de 1914. Filha de pais analfabetos e neta de escravos. Ela nasceu em Sacramento, em Minas Gerais. Estudou apenas até o segundo ano do ensino fundamental, mas isso não impediu que ela continuasse com seu interesse pelos livros, pelos cadernos e pela escrita. Ela teve que se mudar para São Paulo com sua família. Chegando em São Paulo, ela foi morar numa casa onde trabalhava, e nessa casa tinha uma enorme biblioteca, onde ela passava os seus momentos de folga. Ela se mudou para São Paulo por dificuldades que eles tinham lá em Sacramento, em Minas Gerais. Carolina de Jesus sempre esteve a voltas com os livros, com seus cadernos, com suas leituras. E nesse período que ela estava trabalhando nesta casa, ela engravidou, o que dificultou a sua permanência. E ela passou um tempo morando na rua. Lá ela aprendeu, ela ouviu e viu muitas coisas e teve que ter muitas ações para sobreviver. E na rua, ela teve que também aprender a observar as pessoas que viviam com ela. Logo em seguida, ela foi transferida para a favela Canindé por uma política pública, onde ela teve os seus outros dois filhos, José Carlos e Vera Eunice. Carolina de Jesus, ao todo, teve 3 filhos. Foi na favela do Canindé que ela foi descoberta. Uma passagem que conta que ela estava num parquinho, vendo alguns marmanjos brincando e utilizando de forma inadequada os brinquedos. Foi então que ela se manifestou e disse: "Saiam daí para que as crianças possam brincar." E os moradores que estavam lá no parquinho se recusaram. Então ela ameaçou e disse: "Se vocês não saírem daí, eu vou colocar o nome de vocês no meu livro." Foi então que um jornalista que estava estudando e buscando informações sobre a favela ouviu essa passagem de Carolina de Jesus e perguntou: "Que livro é esse?" Então ela contou que ela estava todos os dias registrando a sua vida na favela Canindé, uma forma de diário. Esse jornalista se interessou pela história dela, e aí que nós temos o livro Quarto de Despejo, o diário de uma favelada. Foi onde Carolina de Jesus foi descoberta. Além deste livro, ela tem outros 2, que é o Diário de Bitita, Casa de Alvenaria e muitos outros. Hoje nós trouxemos esses apenas para dar como exemplo para vocês. O livro, O Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, ele foi traduzido para mais de 14 idiomas. Eu vou ler um trecho desse livro para vocês. Era 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me o pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Para a gente pensar um pouquinho o quanto a vida de Carolina de Jesus teve que ser muito bem pensada e o trabalho que ela teve para sobreviver às dificuldades que a vida lhe impôs. Carolina de Jesus ainda teve mais alguns livros publicados. Eu vou agora conversar com vocês para ver se vocês conseguiram gravar alguns fatos importantes da vida de Carolina de Jesus. Vamos lá? Em que ano Carolina Maria de Jesus nasceu? 1980, 1956
ou 1914? 1914, isso mesmo. Em que cidade Carolina Maria de Jesus nasceu? São Paulo, Sacramento, em Minas Gerais, ou em Curitiba, no Paraná? Vamos lá, vamos tentar? Sacramento, Minas Gerais, isso mesmo. Pergunta número 3. Para quantas línguas o livro dela foi traduzido? Menos de 10? Mais de 10? Mais de 10. Aqui nós estamos falando do livro Quarto de Despejo. Pergunta número 4. Vocês estão acompanhando em casa? Vamos lá. Qual livro tornou Carolina Maria de Jesus conhecida? Diário de Bitita? Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada? Ou Casa de Alvenaria? Esse tá fácil. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Pergunta número 5. Quantos filhos Carolina Maria de Jesus teve? 6, 4 ou 3? 3, isso mesmo. Agora, estudantes da EJA, eu vou convidar vocês a fazer um registro do nome dessa escritora e do nome do principal livro dela, que é o Quarto de Despejo. Eu sugiro que vocês façam esse registro para vocês terem o nome dela e o nome do livro, caso vocês queiram pesquisar mais tarde. Vamos lá? Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco eu volto.
E então, estudantes, conseguiram registrar? Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. Essa mulher, escritora, catadora de papel, mãe. Essa é a história de Carolina Maria de Jesus. Nascida em 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais, e faleceu em São Paulo, 13 de fevereiro de 1977, com 62 anos. Essa foi a história que eu trouxe para vocês hoje. Eu vou ficando por aqui e quem vai continuar essa aula de Família e Direitos Humanos com vocês é a professora Valéria. Até a próxima! Só para relembrar, quem não me viu ainda, eu sou a professora Valéria e eu estava aqui ouvindo a nossa colega Alessandra falar sobre a Carolina Maria de Jesus. Que mulher encantadora, né? Que guerreira, que valente. Quanto trabalho ela realizou na sua vida, né? Cuidou dos filhos, escreveu, deu conta da leitura, não desistiu, não se abateu diante das dificuldades. Realmente é uma mulher que nos inspira a tocarmos as nossas vidas também mesmo diante dos desafios, né? Então vamos pensar um pouco de todas as coisas que ela fez, vamos refletir um pouco sobre o que é trabalho? O que é trabalho para vocês? Então a gente viu que a Carolina escreveu livros, coletou papéis, né? Provavelmente encontrou uma estratégia para armazenar, limpava a casa, cuidava de filhos, remendou um sapato. Vocês sabem o que é remendar, né? Costurar. Então ela costurou também. Quantas coisas ela realizou. E vocês? O que é trabalho para vocês? Será que trabalho é dirigir? É limpar a casa, é lavar a louça, é cuidar dos filhos, é cuidar de algo, cuidar de alguma coisa. Todas essas coisas são trabalho. E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês alguns conceitos, algumas reflexões que nós vamos fazer hoje sobre a importância do trabalho na nossa vida, certo? O trabalho é a atividade pela qual nós, seres humanos, garantimos a nossa sobrevivência e a nossa existência. Quando eu falo sobrevivência, eu sei que vocês já entenderam, que a gente precisa comer, precisa vestir e pagar as nossas contas. E a nossa existência? O que será que tem de diferente entre nós sobrevivermos e nós existirmos? Muito bem, às vezes nós temos a impressão que nós estamos sempre em prol do trabalho, né? Correndo o tempo todo, tem hora para entrar, hora para sair, aquela correria, aquele agito que a gente não aguenta, não é isso? Tá bom, esse trabalho garante a minha sobrevivência. E quando que o trabalho garante a minha existência? Vamos pensar na Carolina de Jesus? Como que ela marcou a vida dela? Foi só pelo trabalho de ganhar um dinheiro para se alimentar? Ou ela marcou a sua existência pelas ideias que ela deixou, pelos livros que ela deixou? Que inclusive até esqueci de comentar com vocês, mas muitos dos livros dela só foram publicados depois da morte. Então ela marcou a sua existência pelas ideias que ela deixou. Então, primeiro, o trabalho acontece aqui na nossa cabeça, aqui na nossa mente. Ele não é só um trabalho físico. E o trabalho que nós realizamos, ele marca a sociedade que nós vivemos. A Carolina de Jesus ficou famosa em grande parte do mundo, né? Mais de 10 países. E o trabalho que nós realizamos? Nós vamos ficar famosos no mundo todo ou em parte dele? Provavelmente não, ou talvez sim, a gente não sabe o que cada um está realizando nesse momento. Mas o trabalho, ele muda a nossa comunidade. Então, se eu sou, por exemplo, uma jardineira, o que eu estou fazendo ali muda aquele espaço, muda aquela concepção. Então, o trabalho, ele vai para além de nós ganharmos o dinheiro da sobrevivência. O trabalho sempre fez parte da história da humanidade. Consegue ler a frase que eu deixei aqui? Então, olha só, o trabalho faz parte da história da humanidade. Até quando nós pensamos lá nos primeiros registros, nas pinturas rupestres, lá tem um registro de que eles trabalhavam, eles caçavam, eles pescavam, depois eles plantavam e com a descoberta do fogo começaram até a cozinhar. E por que será que fizeram tudo isso? Mudou a história? Mudou, porque hoje nós conhecemos essa parte contada pelo fato das realizações que eles fizeram. Então esse trabalho mudou aquela comunidade naquele grupo, naquele momento, assim como o nosso trabalho pode mudar a nossa comunidade também.
Então, como eu estava comentando, o trabalho ele muda a nossa comunidade, muda o nosso jeito de existir. Imagine nós, professoras, nesse tempo de pandemia, que precisamos agora gravar a aula aqui no estúdio ou gravamos em casa muitas vezes, nesse trabalho remoto. E muitas outras profissões estão assim. Esses dias aconteceu comigo. Eu precisava gravar um vídeo e eu queria fazer quase 3 coisas ao mesmo tempo. Mudar as imagens de cima da mesa, segurar o celular e ainda tinha uma questão da luz, porque no espaço que eu estava, a luz não era muito adequada, lá na minha casa. E aí eu não tinha um suporte para celular, porque se eu tivesse um suporte, prendia na mesa, colocava sobre e tudo ia dar certo para mexer com as mãos. Não foi possível. Eu precisei pegar uma cadeira, uma banqueta. E aí, com muito sacrifício, coloquei o celular sobre, prendi com elástico, prendi a lâmpada, fiz realmente uma engenhoca para gravar um vídeo. Resultado final foi que da primeira vez ficou mais ou menos, na segunda vez melhorou, mas da próxima vez eu já tenho agora um suporte de celular. Mas esse trabalho, gente, de acordo com o contexto que eu estava ali, ele foi modificado. Se você precisasse gravar um vídeo com o seu celular, como que você ia resolver esse problema? Eu tinha problema da luz, problema da altura, o problema do espaço pequeno para solucionar. Então, de acordo com o contexto que nós estamos, o problema vai se manifestar de uma maneira, assim como se manifestou para Carolina de Jesus, e também nós vamos encontrar situações diferenciadas. Pensa você aí um pouquinho, se você fosse a pessoa que precisasse gravar esse vídeo, como que você faria? Pensar em como resolver esse problema, essa dificuldade? Então vejam só, nós mulheres, na maioria das vezes, conseguimos resolver várias atividades, vários probleminhas ao mesmo tempo, né? Estamos lá com a pia cheia de louça, cozinhando, uma criança que chama e nós conseguimos atender, um telefone que toca, uma campainha. Então nós vamos dando várias soluções para essas necessidades que vão aparecendo. Vocês que estão em casa, estão com os filhos, precisa atender um filho que está fazendo lição do 1º ano, outro filho que está fazendo lição do 2º ano e o outro que chama para qualquer outra atividade. Então, quanto trabalho nós estamos realizando? O que eu estou trazendo com isso? Que o trabalho, ele é fruto da nossa necessidade. Se eu não precisasse gravar aquele vídeo, eu não ia jamais pensar em fazer uma estrutura de cadeiras, com banquetas. Então, esse trabalho nos mantém vivo. A gente pensa, organiza aqui e de tanto pensar vai movimentando todos os neurônios e nos coloca em movimento. E aí nós realizamos algo. E esse é o trabalho. Independente se nós vamos ganhar dinheiro com esse trabalho ou não. Então vamos ler essa frase. Diferentes povos, diferentes meios para a existência. Hoje nós estamos falando do trabalho. Que povos seriam esses que produzem a sua maneira de trabalhar diferentemente dessa que nós verificamos aqui na nossa comunidade, aqui no nosso contexto? Vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Olha só, esta é uma mulher indígena que ela prepara o alimento à base de mandioca para a sua comunidade. Vamos pensar como isso acontece. Ela levanta de madrugada, ela prepara ali o de jejum, que a gente chama de lanche para a família, e vai cedo para o meio da floresta para buscar essa mandioca. Chegando, ela precisa catar, né, tirar da terra, verificar qual que tá boa, ela tem esse conhecimento de qual tá boa, ela vai carregar esse cesto com essas raízes pesada, aí depois ela precisa voltar, descascar e ralar e preparar o alimento conforme o costume da sua aldeia. Tudo isso dá um trabalho, e muito, né, um trabalho bem grandioso. Essa maneira de trabalhar tem este valor para esta comunidade. Nós que às vezes pegamos a mandioca que já está pronta, não valorizamos, mas ali há sim um trabalho e que muda a existência daquela comunidade, porque se ela deixa de fazer esse trabalho, se ela não divide esse conhecimento com as outras mulheres desta comunidade, provavelmente eles vão ter dificuldade para se alimentar.
Vocês sabiam que a mandioca foi domesticada pelos indígenas há mais de 4.000 anos atrás e que eles têm várias espécies de mandioca e que essa mulher ela precisa saber qual é a mandioca boa, qual é a mandioca ruim para o alimento? Exatamente. Eles não fazem isso em laboratórios como nós, que seria uma outra forma de trabalho. Eles fazem com seus conhecimentos sobre plantas e ervas e tudo mais. Então, existem diferentes maneiras de nós percebermos o trabalho. Vamos dar mais uma olhadinha na próxima tela que eu trouxe? Esse aqui acho que vocês já até viram, né? É um dispensador de álcool em gel. Foi criado por um vigilante chamado Eduardo Ferreira. Será que é um trabalho? Ele pensou nessa engenhoca toda, ele organizou e ele poderia ganhar dinheiro com isso, porque ainda mais em tempos de pandemia que nós estamos usando tanto álcool em gel, precisamos ter em todos os locais onde vamos, ele poderia ter ganhado dinheiro com isso. Mas olha a frase que ele disse, vamos ler comigo? Quero ajudar de alguma forma, a minha intenção não é vender, fico feliz de poder doar e ajudar. Sei que não vou conseguir doar 1 milhão de unidades, mas sei que os que eu doar vão ajudar a salvar muitas vidas. Os especialistas falam muito em cuidado com a higiene das mãos. Que sensacional esse Eduardo, né? Eu tiro o chapéu para ele, porque vocês vejam bem, pensando em salvar vidas. Assim como a mandioca salva a vida dos indígenas, esse dispensador de álcool salva as nossas vidas também, nos mantém higienizados. Então, esse foi um trabalho produzido aqui na área urbana, certo? Lá em Ceilândia, no Distrito Federal. E vamos ver mais um trabalho. Aqui nós temos um espaço quilombola. Aqui nós temos a organização da cozinha quilombola na primeira imagem e na segunda nós temos uma roda de música, de conversa. As duas imagens representam trabalho. As duas formas de trabalho vão mudar a nossa existência e vão trazer dignidade a essas pessoas e vai mantê-las vivas. Eu sei que vocês estão pensando que toda vez que eu venho aqui, eu falo de plantas, eu falo de ervas, mas hoje eu trouxe outra coisa também, porque os povos quilombolas e para os povos indígenas, sim, tem muita importância isso, mas não é só isso que eles fizeram e fazem. Olha só, gente, então vamos pensar um pouquinho na medicina que nós conhecemos hoje, ainda mais em tempo de pandemia, nós estamos vendo bastante atuação da saúde, né? Muitos tratamentos utilizados hoje em dia, em medicina moderna, foram empregados pela primeira vez na África, milênios atrás. O papiro de Edwin Smith é um texto sobre cirurgia e detalhes de observações anatômicas. Então nós temos duas imagens mostrando que eles também produziram instrumentos para que isso fosse acontecendo, certo? Então tem muitos conhecimentos que os povos africanos trouxeram que a gente pensa assim, não, eles só lidam com planta e com animais. Não é verdade, eles contribuíram em muitas outras áreas. E o que a gente pode falar sobre as pirâmides do Egito? Da arquitetura. Também foi uma invenção, uma criação dos povos africanos. E tudo isso é trabalho? Ufa, tudo isso é trabalho. Então, pensando nos povos indígenas e nos povos africanos, quanto trabalho eles tiveram, né? Conhecer as plantas. Imaginem quando alguém ficava doente em suas comunidades. Então, conheciam as plantas, depois tinham que descobrir o que servia ou não para alimentação. Um trabalhão só. Olha só, trouxe uma frase para vocês, para nós lermos juntas, que quem falou foi a Dona Maria Joaquina da Silva. Ela é conhecida como Dona Fiota. Vamos ler? Para conhecermos uma história, não precisamos da letra escrita, mas sim da palavra falada. A Dona Maria Joaquina, olha só, lembra da história que a professora Alessandra contou no começo? Mistura falada, escrita, e essa mulher quilombola, ela falou essa palavra na língua gira de Tabatinga, que era uma língua afro-brasileira falada há muito tempo atrás nas senzalas, e eles falavam nessa língua porque eles não queriam que os senhores soubessem o que eles estavam falando, não queria que eles reconhecessem. Então vocês pensem, eles trabalhavam, tinham todo o trabalho físico e ainda tinha esse trabalho de criar, de pensar
pensar em uma língua que o outro não descobrisse o que estava sendo falado. Esse também é um trabalho. Então, a palavra falada ou a palavra escrita, ela também é um trabalho, certo? Todas essas formas de trabalho que nós estamos conversando hoje, nós precisamos conhecer e precisamos valorizar. Todas elas são importantes. Nós precisamos acreditar nessas resoluções das dificuldades para nos mantermos em movimento. Então, por exemplo, eu conheço algumas receitas de chás que eu aprendi com a minha família. Chazinho para dor de estômago, remedinho para o ouvido. E essas receitas são importantes que a gente possa continuar transmitindo para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque elas são remédios que fazem bem, que funcionam, que dá certo. Não estamos dispensando aqui também a medicina, como nós já conversamos anteriormente. Também temos receitas culinárias, que às vezes nós utilizamos na nossa família durante anos. Essas receitas, elas também são conhecimentos, elas também são valores. E a gente precisa também continuar transmitindo. Vocês devem estar pensando agora, tudo bem, a gente ensina um chazinho, a gente ensina uma receita, mas a gente não ganha dinheiro com isso. Realmente, nós tentamos demonstrar nessa aula que nem todo o trabalho é realizado com dinheiro. Por dinheiro. Então, alguns trabalhos, eles são realmente para garantir a nossa existência. Antigamente, vocês lembram como que era feito no tempo dos nossos bisavós, dos nossos avós, quem chegou de conhecer essas histórias? Até uma consulta médica era pago com galinha, com feijão, com porcos, e as relações foram mudando, e hoje que nós temos essa maneira de nos comunicarmos. Então, estamos falando de muitas formas de trabalho que nos dão prazer ou um pouco menos de prazer. Trabalhos individuais e trabalhos coletivos. Mas o importante é que nós possamos valorizar todas essas formas de trabalho. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau. Até a próxima.